Exortação à obediência. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje, Deuteronômio capítulo 4. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 4. Depois desses pedidos, quero ler a princípio aqui, versículo 1 e 2, que diz: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e nada lhes retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Portanto, aqui agora nós percebemos Moisés falando a respeito de não acrescentar nem retirar palavra alguma do que ele tem escrito. E é interessante que, se você for lá em Apocalipse capítulo 22, você vai perceber João falando a mesma coisa. Então, João também observa, pede para o povo observar esses escritos e para não acrescentar nada. Então, lá em Apocalipse 22, eu estou abrindo aqui rapidamente, lá em Apocalipse 22, você vai ler exatamente esse mesmo tipo de ordenança da parte do apóstolo João, onde ele fala que ninguém deve acrescentar nada. Então, lá em Apocalipse 22, versículo 18, diz: Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Portanto, um princípio que nós já aprendemos aqui é que nós não devemos nem acrescentar, nem retirar nada do que está escrito na palavra. E a gente percebe que existe hoje algumas pessoas que evitam certos textos, e existem até certas bíblias que já não contêm mais certos textos bíblicos, e João foi feliz ali falando que quem faz isso não vai ter acesso à árvore da vida, ou seja, não viverá eternamente com o Senhor. Mas voltando aqui, portanto, para esse estudo de hoje aqui, do capítulo 4, bom seria se a gente pudesse citar várias partes aqui desse capítulo. Tem tanta coisa rica aqui para nos mostrar, mas o que a gente percebe é, como nós falamos aqui no título desse estudo, uma exortação à obediência da lei. E quando você percebe aí a partir do versículo 3, aí que vai ser escrito aí, até o tema vai se tratar aí até o versículo 31. Então, você pegar do 3 até o 31, o tema que nós vamos perceber é idolatria. Mas perceba que lá no versículo 3 vai falar assim: vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. E lembre-se que esse evento de Baal-Peor está lá em Números capítulo 25, então vale a pena você reler ali. E lembre-se também que esse fato aconteceu há menos de um ano, porque foi a partir do 40º ano, como nós falamos ali. Então, na ocasião que nós estudamos ali, foi depois ali do evento ali com Balaque, não é verdade? Então,
teve ali as profecias ali de Balaão, e quando Balaque chamou Balaão para profetizar ali contra o povo de Israel, e na ocasião Balaão ali no capítulo 25, mas depois você vai ver também ali no capítulo 31, vai ficar evidenciado ali o que é que eles fizeram. E qual foi a sugestão então ali de Balaão? Balaão vai pegar e vai falar para que Balaque colocasse no meio do povo de Israel algumas mulheres moabitas, e aí elas levaram então os homens ali a uma prostituição. Lá no capítulo 25 de Números, você vai ter acesso a qual que foi o comportamento desse povo, como que o povo chorou ali diante das circunstâncias desse pecado gravíssimo que aconteceu ali. Então, que acontecia ali nesse pecado sexual que o povo estava fazendo ali, estava cometendo ali, mas o problema ia além desse pecado sexual, que era, portanto, a sua idolatria. E lá nós vimos ali Finéias, né, filho de Eleazar, que ao ver ali um homem passando na frente de Moisés e entrando numa tenda, que não era a tenda do encontro, mas ele entrou ali provavelmente na sua própria tenda. E aí Finéias foi lá e atravessou tanto o homem quanto a mulher com a sua lança ali. Então vale a pena você voltar ali para rever ali no capítulo 25 de Números esse fato que eu estou falando, que estou relatando aqui agora. E lá no capítulo 31 de Números, como nós também falamos aqui, a gente vai perceber ali que essa atitude foi dada, essa orientação para Balaque foi dada por Balaão. Então você vai ler ali em Números capítulo 31, a partir do versículo 7 ali, você vai ver ali que foi Balaão que teve essa iniciativa. Portanto, qual que era a iniciativa? Afastar o povo de Deus. Como é que faz? Substitui Deus por um outro Deus. E é isso que é tratado aqui, esse é o tema principal desse capítulo. E o que nós vimos aqui ao longo desse capítulo é que, por exemplo, lá no versículo 24, Moisés fala que o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Portanto, ele não vai deixar o nosso pecado impune, porque do contrário, ele não seria justo. Nós também percebemos, para nós cristãos, que esse nosso pecado que ficou impune, o principal pecado que nós tínhamos, que éramos sermos inimigos de Deus, isso foi desfeito lá na cruz do Calvário. Então é só você ler ali Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, ali no capítulo 21, ali no versículo 21, Paulo vai falar que nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos, e no versículo 22 ele vai falar que por causa da morte física de Jesus, lá na cruz do Calvário, é que ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Portanto, o que nos une a Deus não é nada do que nós fazemos, mas é o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas é necessário também ainda relatarmos algo importantíssimo que está aqui no versículo 29, que fala assim, e lá, então está falando quando o povo for levado para exílio. Por quê? Porque se esse povo não obedecer às ordenanças, então o Senhor trará uma punição e vai levar eles para o exílio. Quando eles estiverem no exílio, aí vem o versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Portanto, o que nós percebemos aqui é um relato parecido com o que foi falado ali em Jeremias, não é verdade? Então Jeremias vai falar lá no capítulo 29, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, Jeremias, capítulo 29, aí lá em Jeremias 29, ele vai falar lá no versículo 13, diz assim, Jeremias 29, 13,
vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí, versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Portanto, palavra de Jeremias, que já fizemos o estudo aqui também, então dê uma olhadinha lá em Jeremias, o estudo de Jeremias do capítulo 29, e você vai perceber o que tratamos ali. Portanto, Moisés vai falar cerca de 1000 anos antes, 900 anos antes do cativeiro, qual que deveria ser o comportamento desse povo. E nós percebemos, portanto, que o grande detalhe é a obediência da lei. E como falamos aqui a respeito no versículo 2, né, aqui Deuteronômio 4:2, a respeito de incluir ou excluir alguma palavra, algum trecho do que foi escrito, Jesus, lá no Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, primeiro ele vai falar a respeito de qual que é o plano dele para nós. Então ali, nas bem-aventuranças do versículo 3 até o versículo 12, ele vai tratar de 8 bem-aventuranças, sendo que as 4 primeiras é uma transformação interna e as 4 seguintes uma transformação externa na nossa forma. Então é uma transformação de mente, uma transformação de pensamento. Depois o Senhor vai falar a respeito da nossa identidade, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso está lá do versículo 13 até o versículo 16. Mas a partir do versículo 17, Jesus vai falar: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor das letras ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E lá no versículo 20 ele vai falar: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Portanto, para nós entrarmos na nossa terra prometida, que é disso aqui que vem se tratando o capítulo 4, a nossa justiça tem que ultrapassar em muito, ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei. E para isso, o Senhor vai começar aqui a partir do versículo 21 lá de Mateus capítulo 5, a traduzir, ou melhor, interpretar o verdadeiro sentido da lei. Portanto, algo que nós entendemos ao longo desses estudos é que nós só conseguiremos cumprir a lei da forma como Jesus interpreta lá em Mateus capítulo 5, se tivermos a nossa mente transformada, que é o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, para depois transformar a nossa conduta, que é o que Paulo trata em Romanos 12, versículo 1. Portanto, versículo 1 e 2 de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, vai falar a respeito das nossas atitudes e que essas atitudes só são transformadas a partir de uma transformação da mente. Portanto, a minha pergunta para você, diante disso tudo, para tomarmos posse dessa terra prometida que o Senhor aponta para nós lá em Mateus, é: como que você tem vivido nesse mundo? A sua mente tem sido verdadeiramente transformada, aonde você não cumpre os mandamentos porque é pecado, mas você cumpre os mandamentos porque é algo que você quer fazer? Por exemplo, você não deixa de adulterar não é porque é pecado, você não deixa de adulterar porque você não quer. Afinal de contas, para você não querer, você teve a sua mente transformada. Você pensa assim? Você entende isso? Como você tem vivido esse seu relacionamento com o Senhor? Tem tido intimidade com Ele? Tem deixado Ele transformar a sua mente para que através da transformação da sua mente transforme-se também as suas atitudes? Pense nisso. E que o Senhor te abençoe.